A gente vai continuar com o módulo 2, vai iniciar o módulo 2, que é genética depois de Mendel. E aí a gente vai falar esses 4 itens que a gente tem que concluir hoje. Alelos múltiplos ou polialelia, tipos sanguíneos de sistema ABO, sistema RH, eristoblastose fetal. Certo? Assim, o foco importante é até sistema RH. Eristoblastose, se acontecer qualquer coisa, a gente pode deixar para uma próxima aula. Mas eu quero fazer tudo isso hoje. Quando a gente finalizar tudo, eu estou experimentando alguns programinhas aqui para montar jogos e outras coisas mais para vocês, então montei o caça-palavra referente à genética, para a gente ir resolvendo. Tá certo? Então, bora lá, o que a gente vai falar? Primeiramente, a gente vai falar sobre alelos múltiplos. Gente, quando eu falo sobre alelos múltiplos, eu estou falando sobre uma nova observação da genética. A gente sempre falou de alelos que são organizados em pares, né? Ou é Azão, Azinho, ou é Bzão, Bzinho, certo? Geralmente a gente sempre associa com 2 características distintas. Quando a gente fala de alelos múltiplos, a gente fala de alelos que eles podem determinar diversas características. Eu posso ter mais de 2 tipos de alelos e eles vão ter uma relação de dominância diferente entre eles, tá? Então, para a gente começar, eu vou puxar aqui e vou trazer a definição, tá? Aqui, ó. Alelos múltiplos são os casos que determinado caráter genético centraliza que caráter genético é definido por mais de 2 tipos de alelos. Tá? Então, eu gosto desse programinha porque eu posso fazer esses lancezinhos aqui, ó, e deixar organizadinho. A única diferença é que eu tive que montar essas linhas que vocês estão vendo, eu tive que fazer essas divisõezinhas para poder me organizar melhor no quadro. Né? Então, a primeira informação é essa aqui. Tá, o que isso significa? Significa que existem alguns exemplos de características que eles são determinados não por ter ou não ter o alelo dominante, mas por N outros alelos que também existem e fazem dominância sobre os outros. Por exemplo, a gente vai falar sobre a dominância da pelagem do coelho. Deixa eu ver se eu só vi a imagem aqui na minha biblioteca. Eita, não salvei. Mas eu pego a imagem agora aqui no YouTube. Então, pelagem do coelho. Gente, a pelagem do coelho, por exemplo, que a gente está falando, existem características que definem ele. Certo? E com essas características a gente consegue ver quando há dominância ou não de um elemento. Tá? Copiar a imagem, bora ver aqui. Aqui, ó. Por exemplo, isso daqui. Esse é o exemplo que a gente vai utilizar. Vocês estão vendo aqui, ó, 4 tipos de coelho. Esses 4 coelhos, eles apresentam características diferentes, porque em cada um deles vai ter um alelo que vai trazer essa característica. Tá? Então, a gente tem o agute, que o pessoal chama de selvagem também, chinchila, himalaia e albino. Observe que a diferença maior entre eles é a coloração da sua pelagem. O agute é um pelo mais castanhozinho, o chinchila mais cinzento, o himalaia tem uma característica muito curiosa, que as extremidades são de pelagem preta, e o albino é todo branco. Tá? A curiosidade sobre o Himalaia é que esses coelhos com essas características é por causa de ambientes frios, tá? As extremidades ficam pretas por causa dos ambientes frios que eles vivem. E aí, para determinar essas 4 características, há necessidade de mais de 2 tipos de alelos. Nesse caso, há necessidade de 4 tipos de alelos. Então, esses alelos que a gente vai trabalhar, certo? Deixa eu ver uma configuraçãozinha aqui que eu preciso fazer. Cadê aqui? O computador reiniciou. Aí parece que eu estou perdendo todas as minhas configurações quando eu reinicio o computador. Pronto. Massa. Certo? E aí, por exemplo, observa aqui. Para dar essa característica, eu vou precisar de 4 tipos de alelo. Bora lá. Precisa de 4 alelos. Bora aproximar essa imagem aqui para ficar melhor para a gente trabalhar. Ctrl Z. Quais seriam esses 4 alelos?
Bom, eu teria um alelo que eu posso chamar de Czão, certo? Esse aqui vai ser o alelo do coelho selvagem, tá? Eu posso ter um alelo que eu vou chamar de... Acho que eu vou mudar essa cozinha aqui, peraí, que eu vou mudar o tamanho da fonte aqui. Vamos lá. Eu posso ter o Czão, que é o coelho selvagem. Eu posso ter o Czão com o CH aqui em cima, que é para caracterizar a diferença dele. Eu vou chamar de chinchila, né? O CH de chinchila. Eu vou ter o C com H. O H é de Himalaia, o Himalaio. E o Czinho, que vai ser o albino. Vale lembrar para vocês, né, que a letra C, a gente usa a letra C, é apenas uma representação, tá, gente? Vocês podem usar A, podem usar B, podem usar D, qualquer letra. Então, observa que aqui eu consegui ter 4 alelos. E aí, nesses 4 alelos, é que a gente vai conseguir ver como acontece a transformação. Para a definição deles, a gente vai ter o que nós chamamos de relação de dominância. Tá? O que é a relação de dominância? Essa relação, ela faz o seguinte, ela diz que sempre vai ter uma característica que vai se sobressair a outra. E nesse caso nós temos 4 características. Como é que vai ser essa sobressaída da característica? Lembre, apesar de ter 4 tipos de alelo, no nosso organismo ele só pode representar 2 alelos, tá? Então, desses 4 tipos, do C, do CCH, do CH e do Czinho, desses 4 tipos, eles só podem ser encontrados de 2 em 2. Eu posso encontrar o Czão com Czinho, Czão com CH, Czão com CCH, Czão com Czão. Eu posso encontrar essas variações, tá bom? E aí, por causa disso, vai existir sempre a relação de dominância. E essa relação vai seguir da seguinte forma. O Czão, ele é a característica que vai ter a maior dominância sobre todos. Então, se eu tiver o Czão com algum outro desses alelos juntos, o coelho vai ter a característica de selvagem, tá? Depois desse, a gente vai ter o CCH. O CCH, ele diz então que se eu não tivesse o Czão, qualquer outro alelo que tiver depois do CCH, ele vai ter a característica do chinchilo, certo? E aí, nessa dominância, a gente vem para o coelho do Himalaia e fecha com o coelho albino, que é o Czinho, tá? Então, essa é a relação de dominância. O que significa? Se eu tiver esse alelo, ele vai ser selvagem. Se eu tiver esse alelo se eu tiver esse alelo independente de qual seja, ele vai ser selvagem. Se eu tiver esse alelo aqui, ó, o CCH, e tiver algum dos alelos que estão depois dele, ele vai ser chinchila. Se eu tiver esse alelo, o CH, e só tiver esse alelo aqui depois dele, vai ser Himalaia. E se eu tiver apenas o alelo Czinho, ele vai ser albino, tá? Então, como é que a gente consegue expressar isso? Bora lá. O coelho selvagem, o coelho agouti. Eu vou escrever aqui agouti para facilitar. Olha, o coelho agouti, ele pode ser encontrado, então, nos seguintes junções de alelos, né? Ele pode ser encontrado com Czão, né? Que é esse alelo dominante. Ele pode ser encontrado com Czão, o CCH, ou seja, se tem esses 2 alelos, se esse domina, então a característica desse vai aparecer e a característica desse vai ficar escondida. Tá? Eu posso ter o Czão com CH, novamente, né? A característica do Czão, como ela é dominante, na relação de dominância ele é o primeiro, é o que vai aparecer. E eu posso ter o Czão com o Czinho. A característica de dominância sempre aparece. Observa que a característica da dominância, o alelo dominante é o que vai sobressair a sua característica, tá? Então, existem essas possibilidades de alelo que a gente venha a encontrar. Tá bom, gente? Quando a gente fala agora do chinchila, vou escrever um pouquinho mais para trás aqui.
Quando eu falo do chinchila, aí já vem outra situação para a gente analisar. A do chinchila, ele vai ser a característica relacionada ao CCH. Então, todos os alelos que tiverem o CCH como mais dominante, ele vai ter a característica chinchila. Quais são esses? Eu posso ter o C, CH, C, CH. Eu posso ter o CCH junto com o CH. E eu posso ter o CCH junto com o Czinho. Certo? Novamente, olha a característica dominante, certo? O CCH. Por isso que ele vai acabar sendo o que vai ser representado. Além disso, também nós temos agora o Himalaia. O Himalaio, né? E a característica dele vai ser o CH. Então, se eu tiver o CH, ele vai ser característica do Himalaia. E se eu tiver o CH e o Czinho também. Novamente, a relação de dominância. O CH, característica que vai ser lançada porque ele é mais forte que o Czinho. Certo? Pode ter 16 pares de alelo no total? Não. A gente vai fechar agora os pares que podem ter. Não pode ter 16, porque, por exemplo, o Czão e o CCH é a mesma coisa que o CCH e o Czão. Certo? Então, de dominância, relação de dominância, a gente só pode ter esses aqui. E por último, nós temos o albino, né, que vai ser o Czinho e Czinho. Curiosamente, essa é a única espécie que obrigatoriamente vai ter um homozigoto recessivo, né? Os outros podem ter heterozigotos dominantes? Podem, mas eles não são exclusivos, certo? Então, com isso de cá, vocês conseguem perceber que nessa relação de dominância é sempre a característica dominante que vai dar a cor da pele do coelho. Tá? Entenderam isso, gente? Essa parte é tranquila, né? O professor, então se colocasse, por exemplo, o selvagem com o chinchila, daria sempre Pronto. a pelagem de selvagem, né? Bora lá para essa questão. Olha, se der um selvagem com chinchila, a pelagem dele vai ser determinada de acordo com os seus alelos. Então, ó, eu posso ter um agute aqui, ó, com esse homozigoto dominante, e eu posso ter qualquer um desses. Dependendo do tipo que tiver aqui e do tipo que tiver aqui, ele pode dar praticamente todos. Tá certo? O que, por exemplo, por que pode dar todos? Porque ele pode ter todos os alelos. Ó, lembra da tabela de Punnett? Eu vou fazer uma grandona aqui e vou apagar, tá, gente? Vou tentar fazer, né? Ó, lembra da tabelinha de Punnett? Tá? Bora aqui construir. São 3 para cá, 3 para cá. Eu vou escrevendo nela e provavelmente ela vai mudando o seu formato, tá, gente? Preste atenção aqui, ó. Bora pegar. Eu vou apagar essa parte toda, tá? Bora pegar que a gente tem esse coelho de cá com esse de cá, tá certo? Ou seja, lembre que o animal só pode ter 2 alelos. O pai só pode ter 2 alelos, a mãe só pode ter 2 alelos. E o filhote vai ter apenas 2 alelos, tá? Então, mesmo que ele tenha 4 tipos de alelo diferentes, um coelho só pode carregar 2 deles. Agora, quais deles vai carregar, a gente só pode descobrir através de testes. Por exemplo, aqui, bora dizer que o agute está aqui, ó. Então, vou botar o Czão aqui e o Czinho. E o chinchila está aqui. É o C, CH, e aqui vai ter o Czinho. Tá? Vou botar um Czinho para ser menor. Czinho. Quando eu for fazer o cruzamento, ó, vai ter Czão, o CCH, e aqui vai ter Czão, Czinho. O de cá vai ter o C, CH, Czinho, e aqui vai ter o Czinho e Czinho. O que significa isso? Olha, o alelo dominante aqui é Czão e aqui é Czão. Então significa que 2 quartos, 2 quartos, vou ter 4 quartos, né? 2 quartos obrigatoriamente vão ser agute. Olha aqui, ó, o dominante, C e CH. Então, 1 quarto vai ser chinchila, e 1 quarto vai ser albino.
Então, eu só vou poder saber qual coelho vai gerar qual filhote depois que eu saber os alelos que tem esse coelho e o cruzamento que a gente pode fazer. Se o coelho agútio, ele for esse aqui, ó, com cesão, né, se ele for um zigoto dominante total, aí, independente do que seja aqui, todos vão ser agútio. Todos vão ser agútio. Entendeu como é que funciona? Então, aqui, ó, a gente pode ver as possibilidades de alelos que cada uma espécie pode ter. E apenas com o quadro de Punnett eu posso descobrir qual espécie vai gerar qual espécie. Gente, entenderam essa parte, pessoal? Vou apagar o quadro. Pronto. Então, essa que é a relação que a gente pode fazer, a relação que a gente pode entender disso daqui. Para fechar esse quadro, eu vou digitar aqui mais um textinho, que é justamente a explicação do que eu estou falando. Como aqui eu não descobri como colorir as letras, eu vou botar a hashtag para relação de importância, tá? Então, ó, apesar de existir alelos múltiplos, cada indivíduo só possui um par de alelos. Ou seja, mesmo vocês vendo aqui que existe a possibilidade de ter, o animal T pode ter Czão, pode ter Czinho, CH ou CCH, ele só pode levar 2 desses, jamais vai levar mais que 2. Por isso que eu botei aqui as vírgulas entre 2, ó. Certo? E aí essa característica que vai ficar definindo cada uma delas. E aí, queridos, todo mundo entendeu essa parte? Tranquilo? Posso partir para o próximo? Pode. É bom que dá um oi, gente, porque você sabe, de vez em quando a internet dá aquelas frescurinhas. E aí, eu não sei o que acontece. Pode cair, pode ter sido esse problema e tudo mais, tá? Bora lá. Gente, vocês... Vou começar com a pergunta agora, tá? Eu quero que vocês respondam. Eu respondo pelo chat, eu respondo por aqui. Vocês sabem o tipo sanguíneo de vocês? Sim, eu sei. Eu não. Quem sabe o tipo sanguíneo aí? Qual é o seu tipo sanguíneo? Define para O mim. meu é O positivo. Pronto, temos um O positivo aqui. Quem mais? O de tal é O negativo. Ah, tem um O positivo e um negativo? Que curioso. E Tawan falou que. Tá, falou errado. Calma. Eu tô com Ela o chat, falou eu que tô com o é chat A aberto. positivo. Eu tô com o chat aberto. Pode ficar tranquilo. Então aqui, Sara O negativo. Tawan não sabe, né? Beatriz B positivo. Ana A positivo. Ayla A positivo. Massa. Quantos tipos sanguíneos existem? Ou, se eu não me engano, tem A negativo. Acho que são 7 ou é 6. 7 ou são 6? Falou com sua mãe aqui, foi? Tem o A negativo, o A Ó, positivo, o A negativo. ponto E importante, o ponto mais importante de todos. Vocês precisam saber o tipo sanguíneo de vocês, tá? Por quê? Porque numa situação emergencial, que ninguém sabe como pode ser, saber o tipo sanguíneo de vocês pode ser a diferença entre viver e morrer, certo? Por uma característica curiosa que eu recomendo para vocês fazerem. Quem tem o seu capacete, quem anda de moto aqui tem capacete, por exemplo. O capacete, geralmente, eu já pensei nisso também, viu, Tom? O capacete é uma coisa muito pessoal. Muito pessoal. Então, se você tem um capacete, eu recomendo que você minimamente coloque no seu capacete o seu tipo sanguíneo. Seu nome e seu tipo sanguíneo. Um adesivozinho que vocês fazem em qualquer gráfica, aí bota lá, sei lá, Tawan, qual sangue de Tawan mesmo? É o positivo Tawan mesmo? O positivo. Entendeu? Faça isso. Porque assim você garante que se tivesse um acidente, ninguém quer, né, gente? Mas acontece acidentes. Então, se acontecer com vocês, vocês vão ter essa informação pode fazer diferença. Claro que o hospital vai fazer seu teste sanguíneo para saber qual é. Mas um teste sanguíneo, na melhor hipótese, vai demorar 10 minutos. A melhor hipótese. Tá? E aí, esses 10 minutos pode ser justamente essa diferença. Tá bom? Muito importante. Bora lá. Os tipos sanguíneos, de forma geral, que nós conhecemos, são o tipo A, o tipo B, o tipo AB e o tipo O.
Tá? Esses são os 4 tipos sanguíneos. Junto com eles, a gente tem um negócio que nós chamamos de fator RH. E o fator RH, ele pode ser positivo ou pode ser negativo. Esses dois, eles funcionam juntos, tanto o fator RH como o tipo sanguíneo. Então, por isso que vocês sempre vão ver O positivo, A negativo, A positivo, AB negativo, certo? Quando a gente fala de tipos sanguíneos, a gente tem 4 tipos sanguíneos, e esses 4 tipos sanguíneos, eles podem ter fator positivo ou fator negativo. Então, sim, a gente pode dizer que existem 8 tipos sanguíneos por causa dos fatores. Tá certo, gente? E aí, vocês sabem quem pode doar para quem? O O positivo pode ganhar do O positivo e do O negativo. O O negativo só pode ganhar do O negativo. O AB positivo pode ganhar de todos, se eu não me Pronto. engano. Eu estou vendo que vocês estão sabendo, viu? AB é receptor universal, o pessoal que está sabendo. Vou trazer a imagem aqui para a gente. Bora lá aqui, ó. E vou ampliar essa imagem, gente. Foi a melhor imagem que eu achei, então ela vai ficar distorcida mesmo, tá? É isso daqui, ó. Esse é o sistema de doação possível entre todos os tipos sanguíneos. Observa aqui. O AB está recebendo sangue do A, recebendo sangue do O, recebendo sangue do B, certo? E, curiosamente, o sangue O, ele só doa o sangue, ó, tá vendo? Ele só faz doar o sangue. Enquanto o B, ele doa para o AB e recebe do o A, ele doa para o AB e recebe do O. Com isso aqui, a gente consegue fazer uma primeira classificação, né? Que a Ana já está mandando bala aí, falando direitinho. A gente pode ter o que nós chamamos de doador universal, certo? Esse termo é muito usado. Eu vou pegar aqui, só vou dar uma ampliadinha para ficar mais legalzinho escrito. Então, a gente tem o que nós chamamos de doador universal, né? Que é o sangue do tipo O. Doador universal. E o sangue AB é o receptor universal. Olha, didaticamente, essa classificação ela fica fácil para a gente, né? Porque quando você sabe que é o doador universal, você sabe que ele vai doar para todo mundo. Quando você sabe que o AB é receptor universal, que ele vai receber de todo mundo. Só que como a gente tem os fatores positivos e negativos, um doador universal, ele vai ser obrigatoriamente negativo. E um receptor universal, ele vai ser obrigatoriamente positivo. Então, eu vou botar aqui, mas eu vou apagar. O doador universal, na verdade, é o O negativo, enquanto o receptor universal é o AB positivo, certo? Mas, a fins de esclarecimento básico, eu posso deixar dessa forma aqui que vocês já conhecem, certo? O AB é o receptor e o O é o doador, tá? Se vocês perceberem, ó, tem umas setinhas que tá fazendo nesse sentido em todos, ó. Então, essas setinhas aqui, eles estão falando o quê? Estão falando que, além deles doarem para os outros, eles também doam para eles mesmos. Então, uma característica do sangue O. O sangue O, ele só pode receber sangue dele mesmo. Tá? O sangue A, ele pode receber do sangue O e pode receber dele mesmo. O B, mesma coisa, pode receber do O e pode receber dele mesmo. E, por último, o sangue AB, que pode receber de todo mundo, inclusive dele mesmo. Certo? Agora, por que existem essas características? Isso também tem a ver com genética? O que é que essa informação tem a ver com genética? Tá? A gente vai descobrir isso agora. Lembra que a gente falou dos alelos múltiplos ou da polialelia nos coelhos, que dá a característica da pelagem? No sangue, nós também temos alelos múltiplos. E é por isso que a gente tem 4 tipos sanguíneos, por causa desses alelos. Tá? Eu vou puxar aqui para cima para a gente fazer. Então, bora ver esses alelos em função. Eu tenho, então, alelos do sangue. Quais são esses alelos? Olha, eu tenho 3 alelos aqui que eu vou caracterizar. Certo? Eu tenho um alelo isão A, o alelo isão B e o alelo isinho. Certo? Quando eu coloco isão A e isão B, você já tem a noção de que eles são características dominantes. Tá? O IA
O isão já dá essa ideia de dominância. O izinho é que ele é recessivo, certo? E aí, com essas características, eu posso formar diversos grupos, e esses grupos é que a gente vai identificar o que é cada um deles. Então, bora lá aqui. Ó. Com isso, como é que eu posso organizar os meus tipos sanguíneos? Olha, bora pensar um por um. Eu vou botar aqui os tipos e a gente vai ver as formações possíveis. Eu tenho, por exemplo, o tipo sanguíneo A. O tipo A, ele pode ter uma característica totalmente dominante, isão, 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 IA, né, IA, isão A, isão B, ou ele pode ter o isão A e o izinho, certo? No tipo B, eu posso ter isão B, ou eu posso ter isão B e izinho. Lembrando que vocês estão vendo que aqui, ó, nesses dois aqui, existe a relação de dominância. Como tem o isão A com o recessivo, ele domina. O isão B e um recessivo, o isão B domina. Temos o tipo O, que eu vou deixar o AB por último. O tipo O, que vai ser sempre recessivo. E por último, nós temos o tipo AB, que eu deixei por último, justamente porque ele tem uma característica diferente. Ó. Ele vai ter um dominante do A e ele vai ter um dominante do B. E a gente estava falando que na relação de dominância, um é mais forte que o outro. Só que existe alguns casos, como por exemplo no sangue, que tem uma relação de dominância que a gente chama de codominância, onde tanto o dominante 1 como o dominante 2, eles vão conseguir expressar com a mesma intensidade sua característica e um não vai anular o outro. E é essa relação aqui, tá? Então, quando eu falo da relação de dominância, ela vai funcionar assim, ó. O isão A vai ser igual à força de dominância com o isão B, e esses dois vão ter a força de dominância maior do que o izinho, certo? E aí, aqui, essa situaçãozinha aqui, ó, a gente tem uma relação que a gente chama de codominância. O que é uma codominância? É quando dois alelos eles expressam a sua característica com a mesma intensidade. E aí ele expressa a característica dos dois. Por isso que o tipo sanguíneo AB, ele é tanto isão A quanto isão B. Entenderam a relação de codominância, meu povo? Sim. Tranquilo, né? Agora uma perguntazinha, eu vou passar um vídeo de um canalzinho que eu assisti o vídeo, assim, eu gosto do canal, mas ele tem algumas coisinhas que são um pouco estruturadas, eles não apresentam fontes, entre outras coisas que me deixam receoso, mas como é um conteúdo que eu sei qual é, e eu já assisti, e eu confiei na informação passada, né? Afinal, é a informação que eu dou aula, aí eu vou passar para vocês, tá bom? Vocês conhecem um canal chamado Fatos Desconhecidos? Sim. É um canal legal, viu, gente? É um canal, eu não vou dizer para vocês que é um canal muito bom, é um canal legal. Ele é legal somente porque ele não traz, quer dizer, eu não sei agora, né? Ele não traz referências das suas informações científicas. E qual é o problema disso? O problema é quando você não traz referências de uma informação científica, essa informação ela pode ser errada, tá? É mais por isso só que eu tenho esse receio com eles. Mas fora isso, eu gosto, eu já assisti muito esses vídeos dele, inclusive eu assisti quando tinha poucos inscritos, hoje já tá com o quê? 16 milhões de inscritos. Puta que tá meio. É gente demais. Quase falei palavrão. Pronto, vou passar aqui, ó. Vou ampliar a imagem. Eu vou trocar de tela. Cadê aqui? Eu vou trocar de tela, interromper esse compartilhamento e abrir outra. Aí é o seguinte, eu vou passar o vídeo. Enquanto eu estiver passando o vídeo, eu vou ter que mutar meu microfone, certo? E aí vocês não vão me ouvir. Se vocês não virem o vídeo quando dá play, vocês me avisam. Tá bom? Então bora lá que eu venho para cá. Mutando o microfone em 1, 2, 3 e já.
Você tem noção do quanto o sangue é importante para a sua vida? Ele leva oxigênio, nutrientes, células e substâncias químicas dos remédios por todo o nosso organismo, ativando as defesas por onde for necessário e distribuindo vitalidade por onde passar. Um dos componentes mais importantes em nosso sangue são as hemácias. Eles são os glóbulos vermelhos do nosso organismo. E além de transportarem oxigênio para nossos pulmões, uma de suas funções principais é determinar qual o nosso tipo sanguíneo. No Brasil, por exemplo, 87% da população são do tipo O e A positivo. O tipo B corresponde a 10% dos brasileiros e o AB somente 3%. Só que, diferente de todos os grupos sanguíneos, o tipo O negativo é o mais raro de todos. Ele é conhecido como universal, ou seja, pode ser doado para qualquer pessoa. O problema é que a porcentagem de pessoas em todo o mundo que contém esse tipo sanguíneo é muito baixa. Qual o motivo para eles serem considerados universais? E por que as pessoas com sangue tipo O negativo são tão raras? Eu sou o Guilherme Marques e esse é o Fatos Responde. Assim como algumas pessoas acreditam nos signos do zodíaco e no poder deles para influenciar a personalidade de cada um, os japoneses confiam bastante que o tipo de sangue pode dizer muito sobre quem você é. E isso pode influenciar até mesmo na vida amorosa e profissional, segundo eles. Lá, eles chamam de Ketsuenki Gata, ou melhor, horóscopo do sangue. De acordo com as suas crenças, as pessoas que fazem parte do grupo sanguíneo A são melhores para trabalhar em equipe. São mais sensíveis, perfeccionistas e ansiosas. As do tipo O são generosas e curiosas. Já as pessoas com o tipo sanguíneo AB têm uma personalidade mais artística, misteriosa e imprevisível. E pessoas do tipo B são egoístas, excêntricas, mas também são alegres. Existem também algumas pessoas que acreditam em teorias um tanto quanto bizarras sobre a origem dos tipos sanguíneos. Aqui conta sobre como surgiu o tipo O negativo. Explica que, no passado, alguns seres extraterrestres visitaram a Terra e desenvolveram uma manipulação genética para a criação de uma raça escravizada. Assim, surgiu o fator negativo. Mas, deixando as crenças um pouco de lado, vamos entender melhor o que os cientistas têm a dizer sobre isso. Em uma matéria na revista científica PLOS ONE, pessoas com tipo sanguíneo O têm uma predisposição maior que os outros para resistências a vários problemas de saúde. A chance dessas pessoas terem ataques cardíacos, AVC, arritmia e outros problemas cardiovasculares é bem menor. Além disso, também são mais resistentes a contraírem malária e a desenvolverem algum tipo de câncer, como no estômago e no pâncreas. Uma das explicações para isso, de acordo com os cientistas, é porque o tipo O é bastante comum na África e outros países que sofrem com malária. E isso pode ter influenciado na vantagem evolucionária desse tipo sanguíneo. Agora, o que determina se um tipo sanguíneo é raro ou não é a sua incidência em uma população. Ou seja, a porcentagem de pessoas que possuem cada tipo sanguíneo e também o fator RH de cada um. Se formos analisar essa relação no Brasil, o tipo AB negativo está presente em 0,5% da população brasileira. O AB positivo em 2,5%. Já o tipo B negativo faz parte de 2% dos brasileiros e o B positivo em 8%. O A negativo está presente em 8% da população e o A positivo em 34%. Mas a maior diferença está no tipo O. O fator positivo está em 36% dos brasileiros, mas o fator negativo faz parte apenas de 9%. Por isso, o sangue O negativo é considerado raro, já que ele faz parte apenas de 9% da população. Mas você sabe por que ele é considerado universal? As hemácias desse tipo sanguíneo possuem a ausência de um componente que está presente em outros grupos sanguíneos. Por isso, ele consegue se misturar na circulação sanguínea de outras pessoas sem sofrer nenhuma alteração. Só que, infelizmente, pessoas O negativo só podem receber sangue de pessoas O negativo. Já o sangue AB positivo, que também entra na lista dos tipos mais raros, pode ser chamado de receptor universal, independente do fator RH ou tipo sanguíneo que for doar. Então, mesmo não sendo o menor percentual entre todos os outros tipos sanguíneos, o que torna o O negativo o mais especial é a sua grande dificuldade de encontrar doadores. Mesmo o AB sendo tipo sanguíneo de apenas 0,5% da população, ele pode receber transfusão de qualquer outro tipo, enquanto o O negativo só recebe transfusão de O negativo. E você? Qual é o seu tipo sanguíneo? Grande abraço para você e até o próximo Fatos Responde. Tchau!
E aí, queridos, perceberam? Curioso, Yes. curioso. Aí vocês já perceberam, né, que o sangue O negativo é um sangue raro? É, mas ele, entre todos, não é o mais raro, não. Fala, Pedro. Mas, ô professor, o que define se é positivo ou negativo? É isso que a gente vai falar agora. Por isso que eu botei esse vídeo, para a gente já dar uma aguçada assim, nas curiosidades, para saber por que isso é possível, por que isso acontece. Cara, então é o seguinte, ó. O sangue mais raro ele é o AB negativo. Certo? É o mais raro, 0,5% da população. O sangue O negativo, ele é raro? É 9%. É tipo um décimo, 1/11 da população. Tipo assim, 1 em cada 11 pessoas vai ter O negativo. De tão raro que é. Tá? Mas, por exemplo, o AB negativo é 1 a cada 20. É isso mesmo, Matheus? 10, 1 a cada 20. Pra vocês terem noção. Certo? O meu sangue é AB negativo, tá, gente? Eu sou uma pessoa rara, por isso que é difícil vocês me verem. Eu sou raro. Além disso, aí vocês podem ver curiosidades do Japão, né? Você viu que curiosidade legal? Que a galera associa o sangue, tipo sanguíneo à característica. Tem um anime, cara, que fala sobre corrente sanguínea do Japão. Eu esqueci o nome do anime, velho. O Nerdologia falou sobre esse anime. Cell ao work. Células ao trabalho, em português. Isso! Esse Cell Network mesmo. é muito bom. Ele fala sobre sistema circulatório, cara. Já é um conteúdo que vale a pena assistir relacionados com isso. Bom, eu não sei o quanto a velocidade é, mas as coisas que se vocês quiserem ver no Nerdologia que fala sobre esse anime, assista o Nerdologia para depois ver o anime. Aí você vai ver que você pode tirar de bom ou de ruim dele. Tá? Muito bom. O de Dr. Stone eu baixei não, né? Eu tô com a página aqui para poder começar a assistir. Só que como eu falei que eu tô assistindo, acabei de assistir a Guerras Crônicas, meu Deus, que 7ª temporada incrível. Cara, Professor, assiste Dr. Stone, a última vou temporada assistir, tá eu vou muito... assistir. Eu vou assistir. Velho, eu me arrepiei com o seriado, velho. Me impressionei com o seriado. E aí, o que eu tô fazendo? Eu tô assistindo todos os filmes, né? Assisti a Star Wars 1, já que tô assistindo 2. E tô relacionando com o filme, né? Com o seriado. Muito legal. Bora voltar, então. Certo. Então, a gente está vendo aqui. Descobrimos que existem 4 tipos sanguíneos, existe o fator RH. Descobrimos como é que há uma relação de codominância entre os alelos do sangue, que deles a gente tem 3 tipos de alelos, certo? E aí, a gente vai ver agora por que existem alelos diferentes, né? O que é que diferencia um sangue do outro? Lembra que no vídeo o cara falou que tinha umas substânciazinhas que faziam o sangue ser diferente de uma pessoa para o outro? É essas substâncias que a gente vai falar. Então, eu vou escrever o nome de uma e vou falar sobre ela, depois escrevo o nome da outra. A primeira substância é o aglutinogênio, certo? E o que eu posso dizer sobre ele? Que ele é uma glicoproteína presente na superfície de todas as hemácias. Observa, eles ficam os aglutinogênios ficam nas hemácias, certo? Do sangue humano. O termo é usado para os antígenos. A parte final é só um complemento, tá, gente? Então, bora explicar isso daqui. Eu acho que eu nem vou subir muito, porque eu acho que eu vou usar esse espaço aqui para falar do outro. Galera, o aglutinogênio é uma microproteína, tá? Uma glicoproteína, que tem em cada tipo sanguíneo. E essa glicoproteína, ela vai dar uma característica de identificação do tipo sanguíneo, certo? É como se tivesse a identidade, é como se fosse a identidade dela. Então, para o nosso sangue circular, ele precisa ser vestido, é como se fosse, ele precisa ser vigiado. Aí ele vai lá, tá andando no sangue, aí vai vir alguma proteínazinha, vai perguntar, e aí, cadê sua identidade para eu dar uma olhadinha? Aí ele vai ver, ó, deixa eu ver, a glicoproteína, mas pode estar liberado. E assim segue. Mas aí, como é que eu posso caracterizar essas proteínazinhas? Bora puxar para cá. Olha, eu posso pegar e fazer o desenho de uma hemácia aqui, ó, certo? Ficou até bonito. Essa hemácia, ela vai ter algumas proteínazinhas grudadas nela, certo? E essas proteínas é quem vai dar as características
de identificação dela. Ou seja, isso aqui ó, é como se fosse a identidade das hemácias do organismo. Certo? Deixar bonitinho as hemácias. Tá. Temos aqui. Ó. Então, isso aqui identifica. Tá? Eu posso ter uma segunda proteínazinha, uma segunda... Eu já vou até botar todas aqui, vou organizar todas. Vou botar aqui 2. 3. Acho que dá para espaçar mais ainda. Pronto. Eu posso ter essas três células aqui. Então, eu vou ter uma que vai ter essa glicoproteína quadrada e azul. A outra, ela vai ter uma glicoproteína, ó, circular. Ou seja, quando alguém for perguntar a identidade dela, ela vai dizer, olha, a minha característica é bolinhas verdes. Para a gente uma representação. Eu posso ter um outro tipo sanguíneo que vai ter as duas proteínas. Certo? Ele vai apresentar tanto a bolinha, quanto vai apresentar os quadrados. Enquanto eu tenho uma quarta que não apresenta nenhuma característica. Então, como é que dá o nome aqui, que eu fugi da cabeça agora? O aglutinogênio, ou seja, essas glicoproteínas que dão uma característica das células, elas vão estar em cada tipo sanguíneo. Então, a gente pode definir, ó, gente, essa definição é uma definição que eu estou fazendo livre. Então, essa daqui, por exemplo, que tem só os quadradinhos como definição, eu posso dizer que vai ser o tipo sanguíneo A. Enquanto a daqui, eu posso dizer que é o tipo sanguíneo B. A daqui vai ser o tipo sanguíneo AB. E a última, que não tem nenhuma característica, vai ser o tipo sanguíneo O. Então, observa. O sangue A, ele vai ter essas glicoproteínazinhas aqui. O sangue B vai ter essas daqui. O AB, ela vai ter tantas glicoproteínas do A e do B. E o sangue O não vai ter nenhuma. Então, se vocês observarem isso daqui, ó, se eu pegar o sangue A e jogar no tipo AB, o meu sangue A ele vai sofrer algum ataque? Não vai sofrer. Por quê? Porque ó, tem uma proteína que é semelhante nos dois. Tá? Se eu jogar o tipo B, jogar no AB, o tipo B vai sofrer ataque? Também não, pelo mesmo motivo. Ele tem uma proteína semelhante. Tá? Se eu pegar o tipo O e jogar no AB, o O não tem identificação de proteína, então eles não vão identificar qual é o tipo do O. Vai andar tranquilamente, tá certo? Se eu fizer o contrário agora, por exemplo, se eu pegar o sangue A e jogar nas pessoas que têm tipo sangue B, observe que a glicoproteína é diferente. Então o sangue B, ele só reconhece essa proteína aqui como boa. Se ela ver isso daqui, vai dizer, opa, tem um vilão aqui, ó, tem bactéria entrando, bora matar, bora matar, bora matar. Eles vão e destroem todas as células, né? Eles causam a explosão dessas hemácias e assim a gente vai perdendo elas e pode correr o risco de morrer, tá? Então é por isso que é importante saber o tipo sanguíneo, porque as hemácias elas vão ter essas características. Só que não é só elas que fecham, que definem. Além do aglutinogênio, nós temos uma outra característicazinha, um outro elemento que nós chamamos de aglutinina, tá? Aqui ele também é uma glicoproteína que funciona como anticorpo, tá? Ele provoca a aglutinação de células quando identificadas como antígenos, certo? Aí, curioso, enquanto o aglutinogênio ele é encontrado nas hemácias, a aglutinina, ela está presente no plasma, certo? Enquanto está nas hemácias, outro está no plasma. O plasma, gente, como vocês estudaram já no 8º ano, o plasma nada mais é do que o líquido que leva o sangue, tá? E aí, a gente pode puxar para cá e também desenhar quais serão os tipos sanguíneos e a aglutinina que vai estar nele.
Então, eu vou escrever aqui os nomes e vou botar eles, né? Do tipo A, por exemplo, eu vou ter a gente chama de anti-B. O que é o anti-B? O anti-B é isso aqui, ó. Então, eu vou ter essas aglutininas aqui no anti-B. Essas aglutininas... Ah, na verdade não ficou legal, não vai ser esse aqui, não. O anti-B, eu vou ter que fazer um desenhozinho para melhor representar. Cadê o tipo B aqui? O anti-B, ele vai ter esse tipo de defesa aqui, ó. Fazendo uma bolinha bonita aqui, tá vendo? Ele vai ter essa característica aqui, ó. Então, observa que ele vai ter... Eu estou tentando fazer um negócio para ficar legal e não está dando certo. Aí o professor vai ter que desenhar tudo, então. Tá? Ou simplesmente ele puxa um pouquinho para o lado e bota, bora ver? Então, o anti-B... Calma, o computador travando, a gente resolve. Ele vai ter isso daqui, ó, no sangue no tipo A. Por quê? Porque quando ele identifica o sangue B que tem as bolinhas, ele vai fechar, vai identificar e vai levar as células para destruir. Enquanto o sangue do tipo B, ele vai ter o que nós chamamos de anti-A. E o anti-A é a mesma coisa do anti-B, só que para células... Tá? Para células que atacam B. Certo? Então, observe. O sangue do tipo A vai ter o anti-B, que ele encaixa nas células do tipo B e mata. O anti-A, o sangue do tipo B vai ter o anti-A, que eles entram nas células do tipo A e matam. O sangue AB não vai ter nada. E o sangue O, cadê aqui o vermelho, né? O sangue O vai ter... Mais para a ponta aqui. Vai ter o anti-A e o anti-B. Então, no sangue do tipo O, você vai encontrar tanto células anti-A, como vocês vão ter células anti-B, certo? Então, identificando o anti-B, a gente vai ter no sangue do tipo A, embalando as cores. Eu não entendi muito bem, não é, Laura? É que ele era daltônico, o professor de Ah, ciência. ele é daltônico, é? É, ele é daltônico. Olha, eu não sabia, não. Aqui Aí vai ser ele o sempre se tipo... confundia quando mexia com cores. Pô, velho, é foda. Ó, velho, é foda, né, velho? É triste esse negócio. Deixa eu botar aqui, organizar tudo. E pelo menos eu não sou daltônico, né? Mas eu gosto de deixar as coisas organizadinhas. Tipo, ó. E aqui, ó. O tipo AB, ele não vai ter nenhum tipo de anti. Tá? Então, o que é que faz o processo de doação? Essa relação, ó. O aglutinogênio das hemácias com a aglutinina. Se tiverem certinho, vai dar tudo perfeito. Se não tiver, vai dar tudo errado. Tá? Aí eu vou pegar uma imagenzinha que eu tenho aqui. Eu não sei se está dessa mesma utilização, mas ela vai funcionar. Pode falar, Pedro. Professor, mas quando tem a combinação, o senhor falou do alelo isão com A, isão com B, o senhor falou que dá o tipo sanguíneo AB. Mas se eles têm esses antes que destrói o outro tipo sanguíneo, por que existe o AB? Porque o AB, ele não vai ter nenhum dos dois anticorpos no sangue. Tá? Aqui, ó. Observa aqui esse quadro. O engraçado é que eu usei por A quadrado é que ele usou bolinha, né? E eu usei por B bolinha e ele usou quadrado. Mas tá aqui. Eu acho que eu vou deixar aqui só para falar para vocês. Eu vou tirar essa imagem por conta disso. Observa aqui, ó. Tá? A proteína, né? É o aglutinogênio. E o anticorpo no sangue é a aglutinina. Certo? A proteína fica nas hemácias, a aglutinina fica no plasma. Observa o tipo A. Ele vai ter aqui
o, a, as proteínas azuis e vai ter o anticorpo contrário ao dele. O tipo B também. No tipo AB, não vai ter nenhum anticorpo. É uma característica do sangue do tipo AB, não tem nenhum anticorpo. Enquanto o sangue do tipo O, ele vai ter todo tipo de anticorpo. E aí, é esses anticorpos que fazem com que a gente só possa receber a doação de um tipo específico e não do outro. Tá? Se a gente receber essa doação, aí o bicho pode pegar e causar esses distúrbios que eu falei para vocês, né? De causar a morte da pessoa. O professor, e o O negativo? Ele tem algum erro decisante, já que ele pode ser doado para qualquer um? Então, tanto o O positivo quanto o O negativo, ele vai ter os dois antes. Tá? Mas quando você faz a doação, o que está valendo não é a aglutinina que vai. O que vai são as hemácias. Doação sanguínea é para você receber hemácias. Tá? E aí, ó, as hemácias, esse aqui, ó. Se você pegar o O, observa o O aqui, ó. O O não tem nenhuma proteína que seja boa ou seja ruim. Sabe? Nenhuma proteína que vai ser identificada por elas. Ela é praticamente um espião duplo. Praticamente isso. Entendeu? Então, fator positivo ou fator negativo, nessa relação que eu estou falando aqui do ABO, não tem preocupação. Certo? A preocupação dele é quando a gente for falar agora do fator RH. Foi, Vitória? Não, eles acabam sendo destruídos, porque isso aí é produzido pelo sistema de defesa, tá? Ele acaba sendo derrubado. Além disso, eu ainda acho que eles passam por um processo. Acho que não vou falar uma coisa que eu não sei, mas talvez eles passem por um processo de separação, mas acho que não. Acho que eles acabam sendo dispensados, eles acabam perdendo a função porque eles não vão ter sistema de resposta no organismo. Certo? Pronto. Bora aqui, mais um ponto. Certo. Agora a gente vai falar sobre sistema RH. Então, gente, quando eu falo de sistema RH, primeiramente, saber o que significa. O nome RH, ele vem por causa de um gênero de macaco chamado Rhesus. Então, RH vem disso daqui. Por que vem desse gênero? Porque todos os estudos sobre esse tipo de sistema BO, pelo menos o que levou a essas descobertas, foi feito nesse macaco. Então, ao descobrirem que, mesmo você tendo dois animais que tinham sangue B, e quando você joga um no outro, o animal morre, e quando você pega desse animal e joga no outro, o animal não morre, eles conseguiram verificar que existe outro fator que a gente chama de fator RH. Agora, a diferença é que o fator RH ele só vai ter duas características, né? Ou ele vai ser positivo, ou ele vai ser negativo. Sendo que a doação, ela só pode ser feita nesse sentido aqui, ó. Tá? Do negativo para o positivo, sempre. Com isso, o que é que eu descubro, então? Eu descubro que aqui eu vou ter dois tipos de alelos. O Rzão e o Rzinho. O que significa que a gente vai voltar para a primeira lei de Mendel, onde só tem apenas um par de alelos. Tá? E aí, como é que a gente vai definir? Questão da dominância, né? Se tiver Rzão, o Rzão é Rzinho, ele será negativo. Tá? E se tiver negativo não, positivo. Se tiver Rzinho, aí sim ele será negativo. Tá, gente? É essa a relação que se tem. Tá? E aí, esse elemento, ele trabalha junto, literalmente, ele trabalha junto com o nosso sistema sanguíneo. Tá? Então, além de saber o fator, além de saber o tipo sanguíneo, eu preciso saber o fator, porque essa tá a relação que existe, tá? Essa é a relação que existe. É lenda? É, Pedro? Bom, então, a gente vai fazer uma nova pesquisa para descobrir se é lenda ou não. Professor, eu ainda não entendi o o que significa o RH. O RH vem daqui, ó. Faz referência a um gênero de macaco. E aí ele pegou as duas letras iniciais. Isso aqui é um gênero
Gênero de macaco. É o seguinte, quando a gente estuda espécies e tudo mais, a gente estuda identificação de espécies. A identificação de espécies vai de família, gênero, subespécie, ordem, tá? E aí Ah, a gente vai dividindo. reino. Ah, Isso, lembrei. é mais ou menos isso. Aí o gênero é o gênero onde se juntam as espécies que parecem. E as espécies são únicas. É uma arvorezinha que vai abrindo, certo? Pronto. Então, assim, aqui a gente consegue definir o fator RH, tá, gente? Galera, todo mundo aí, tá todo mundo tranquilo, né? Eu tô achando que tá todo mundo em paz, então não tô nem preocupando. Agora, com isso daqui, a gente vai falar de um outro assunto chamado eristoblastose fetal. Nome muito bonito, tá? Bem chamativo, e ele faz referência à incompatibilidade entre grupos sanguíneos. Então, bora escrever aqui, ó. Eristoblastose fetal, ou DHRN, doença hemolítica de recém-nascido. Tá? Então, bora lá. Vou puxar para cá e aí, que for usando, a gente vai acrescentando. Tá, gente? O que é que significa isso daqui? Bom, quando a gente fala disso, a gente está falando da incompatibilidade entre grupos sanguíneos materno e fetal. Então, existe uma incompatibilidade entre essa relação de grupos sanguíneos, tá? Materno e fetal. Como assim? Olha, apesar de ser a nossa mãe que gera a gente, não obrigatoriamente o grupo sanguíneo dela vai ser igual ao nosso, certo? E aí, devido ao fator RH, ele pode gerar o que nós chamamos de incompatibilidade. Como assim? Bora fazer um estudo aqui simples. Eu vou ter, deixa eu ampliar aqui. Eu vou ter aqui, ó, a mãe. A mãe, ela vai ter o fator RH positivo. Não, negativo. RH negativo. Vamos ter o pai, que ele vai ter o fator RH positivo. Vamos ter o primeiro filho, ele vai ter o fator RH positivo. E o segundo filho, ele vai ter o fator RH positivo. Como é que funciona essa relação de eristoblastose fetal? Olha, gente, primeiramente, acabar com a lenda que as pessoas acham que é verdade. O sangue da mãe, ele não se mistura com o sangue do filho, tá? O sangue da mãe não entra no corpo do sangue do filho, leva os nutrientes e volta para o sangue da mãe. A gente tem a placenta, e é na placenta que acontecem essas conexões. Nela, há várias ramificações de veias sanguíneas e através da difusão, ou seja, da diferença de concentração, é passado o nutriente de um lado para o outro, é feitas trocas de um lado para o outro. Então, a hemácia, é como se a hemácia levasse até todos os nutrientes, tudo que precisa, até o placenta. Na placenta ele deixa e vai embora. Aí, o que ele deixa na placenta? Vem o sangue do bebê, pega e leva, certo? Então, não há contato entre os dois tipos sanguíneos, tá? Não existe esse contato. O único momento que pode acontecer o contato é no momento do parto, tá? Em situações normais. Porque... Pô, Júlia, nada a ver. No momento do parto, quando vai se tirar a placenta, há o rompimento de alguns vasos e aí pode ter a circulação de um sangue batendo no outro, né? O sangue da criança indo para a mãe e o sangue da mãe indo para a criança. Na verdade, não. Na verdade, é muito comum o sangue da criança indo para a mãe, né? O que é que isso gera de problema para o filho? Olha, para o filho não gera nenhum problema, certo? O problema é que vai gerar é para a mãe. Observa aqui, ó, o filho é RH positivo. Então, a mãe negativo, o pai positivo, o filho que gerou foi RH positivo. Qual é o problema que vai gerar esse fatorzinho diferente aqui? Até botar um positivo melhor. Vai gerar o seguinte, quando o filho nasce, pode ter um resquício de sangue que vai entrar na circulação sanguínea da mãe.
E aí, a gente vem para essa situação aqui, ó. O sangue do filho, se vir para o sangue da mãe, o sangue da mãe vai identificar como se tivesse uma glicoproteína, como se fosse um inimigo. E ao identificar como inimigo, o sangue da mãe vai atacar essas células do sangue do filho e, como consequência, ela vai criar um sistema de defesa para esse tipo de sangue. Tá? Então, se o filho nasce a criança, e aí tem esse parto normal, e ao nascer a criança, há essa saída do sangue, um pouquinho do sangue do filho entra em contato com o sangue da mãe, o sangue da mãe vai criar anticorpos contra o fator RH positivo. No primeiro filho, o que vai acontecer? Nada. O filho vai nascer de boa, feliz da vida, sem nenhum problema. Nasce perfeito. Só que é o seguinte, o nascimento dele vai causar o que a gente chama de sensibilização da mãe. Certo? Então, o que é que vai fazer essa sensibilização? O nascimento do filho vai fazer com que crie anticorpos na mãe. Tá? Vou botar aqui, cria anticorpos na mãe. Anticorpos na mãe, certo? E aí o que acontece? Quando cria esses anticorpos, deixa eu ver aqui a palavra que eu queria usar com vocês, que eu esqueci aqui agora dela. Quando cria esses anticorpos na mãe, ele acaba fazendo com que a mãe tenha uma certa resistência a esse grupo sanguíneo, tá? E aí, lembrem, ó, a gente tem as hemácias, né? E tem as glicoproteínazinhas pequenininhas, tá? Essas daqui. Elas são absurdamente menores do que as hemácias. Elas são muito menores. Ó, ficou menino triste. Elas são bem menores do que as hemácias, tá? E aí que vai conseguir esse processo. Como a gente falou que o sangue não passa da mãe para o filho, o plasma pode acontecer de passar alguns desses elementos por difusão. Como criou anticorpos, aí a mãe engravidou novamente. Se ela engravidou novamente e o filho foi RH positivo, o que vai acontecer? Os anticorpos da mãe, eles vão invadir o filho, tá? E com isso ele vai sofrer com a doença hemolítica do recém-nascido, tá? O que acontece com essa doença? O que é que significa isso? Acontece que as células de defesa da mãe vão entrar no organismo do filho e vão atacar as células, as hemácias do filho. Com isso, podendo levar até a morte. Mas o que acontece é que, sem as hemácias, o filho vai sofrer um processo de anemia profunda. Tá? Ele pode nascer com anemia profunda ou pode até morrer, certo? Então, a eristopalatose fetal é uma doença que acontece por causa quando nasce o primeiro filho, que tem o fator RH diferente da mãe. Rapidão, Pedro. E esse fator RH, ao contato do sangue do filho com a mãe, vai fazer com que a mãe crie anticorpos, e ao criar esses anticorpos, quando gerar um segundo filho que tem o fator RH diferente do da mãe, as células de defesa da mãe vão conseguir entrar no corpo do filho porque elas são bem pequenininhas, e aí vai causar uma anemia profunda, podendo causar morte. Pode falar, Pedro. Professor, o senhor pode anotar aí o nome da doença? Anota aqui. Doença hemolítica do recém-nascido, tá? DHRN, tá bom? Então ele pode causar isso. Só que é o seguinte, tem como resolver isso? Tem. Quando se sabe o tipo sanguíneo da mãe, tá? Que é negativo, às vezes nem se pergunta o tipo sanguíneo do pai, tá, gente? Às vezes, só sabendo o tipo sanguíneo da mãe, após o nascimento do primeiro filho, ela vai receber uma vacina com uma substânciazinha que vai inibir a produção dos anticorpos para fator RH positivo. Tá? Aí o filho nasceu, algum tempo depois ela recebe essa vacina e aí pode gerar o segundo filho sem nenhum problema, certo? Aí depois do segundo filho, se nasceu o segundo filho e ele for RH positivo, ela toma novamente a vacina para evitar o problema, certo? E isso só acontece se o fator sanguíneo da mãe for negativo e o do pai positivo.
certo? Se o fator sanguíneo da mãe for positivo e do pai negativo, vai dar problema? Não vai dar problema, porque o sangue que vai circular com o do bebê é sempre o sangue da mãe, tá? Entendidos, pessoal? Conseguiram compreender essa partezinha? Sim. Todo mundo em silêncio. Será que tá todo mundo dormindo Mas aí, o bicho? professor, Ah, se for o mesmo tipo sanguíneo, não vai e ter contato com o da mãe, não vai ter problema nenhum, não. né? Ó, a relação se for sangue A com sangue B, sangue AB com sangue O, isso não tem nenhum problema, porque a hemácia, ela não passa da mãe para o filho, tá? Ela não passa. Aí ficou bonitinha a aula, né? Ficou bem organizadinho. Tá? O problema é quando se tem essas células de defesa relacionadas a fator RH, tá? Porque eles são bem pequenininhos e eles conseguem fazer essa interferência. Mas em relação ao tipo sanguíneo, não tem nenhum problema. Tá certo, né, gente? Todo mundo entendido. Eu vou pegar, dar um print dessa tela e vou passar para vocês.